Todos nós já sabemos que existem os tais algoritmos por trás das seleções que nos são oferecidas nas redes sociais. Temos a impressão, né, ou pelo menos tínhamos a impressão de que quando abríamos uma rede social para saber o que estava acontecendo no mundo, tínhamos uma oferta, um recorte do todo. Nos chegariam notícias do todo, o que anda acontecendo por aí. Mas a verdade é que não é bem assim que acontece. Esses algoritmos estão preparados para nos conhecerem, para obterem informações ao nosso respeito, para poderem nos oferecer um mundo que bate, que combina, que sintoniza, que afina com o que a gente acredita, com o que a gente pensa, com o que nos interessa. Eles têm esse objetivo porque as redes sociais precisam, o ambiente de internet, ele precisa nos capturar, ele precisa manter a nossa atenção. E precisa manter a nossa atenção porque é um negócio. O negócio precisa ter lucro. As empresas precisam continuar tendo receita para se manterem em funcionamento. Então, a rede social é um negócio. Esse negócio precisa ser buscado. Essa rede precisa ter o apoio, o patrocínio, e para isso ela precisa da nossa atenção. Ela precisa nos agradar. Então, os algoritmos vão buscar aquilo que nos interessa e vão nos oferecer um ambiente em que a gente goste de ficar. Não é à toa que é viciante. Porque se a gente se interessa por um tema, basta a gente abrir ali que tudo sobre esse tema está ali nas nossas mãos. Quem quer largar? Ninguém. Então a gente fica ali vidrado, hipnotizado, preso. Mas se esse algoritmo não fizesse isso e começasse a me dar notícias que não me interessam, começasse a compartilhar opiniões que não têm nada a ver com a minha, eu não vou ficar nesse ambiente, eu fecho esse aplicativo. Se eu não gosto de futebol e eu abro minha rede social e aparece futebol, futebol, na terceira rolagem eu fecho o aplicativo. Mas se me interessa futebol e eu abro minha rede, tem uma notícia de futebol, uma segunda notícia de futebol, uma notícia de um jogador de futebol, eu não consigo desligar. Eu quero só ver mais uma, só mais um pouquinho, só mais essa. Então é feito para nos manter a atenção. E o que acontece com isso? Acontece que a gente vai ficando cada vez mais próxima daquilo que é igual. Nós temos cada vez mais informações, é mais do mesmo. Não é só mais do mesmo, é tudo do mesmo. Eu fico envolvida com o que já é meu, com o que combina comigo, do que me interessa, do que eu penso. Aí as opiniões que me chegam são opiniões que batem com a minha. Tanto que nós ficamos, nesses tempos polarizados, nós ficamos muito com a sensação de que nós tínhamos razão. Porque a gente abria a internet e só vinha notícia que batia muito com a nossa forma de pensar. Isso vai alimentando o nosso ser como a gente é. E isso não tem problema, a não ser que a gente só se nutra disso, porque aí a gente vai caindo numa alienação. Eu vou tendo uma visão distorcida da realidade, porque o outro, o diferente, o oposto, o estranho, ele deixa de existir. Se eu vivo um dia intenso de internet, eu vivi um dia intensamente alienada do outro que é diferente de mim. Eu vivi mergulhada no universo que é meu. Aí eu passo um dia tendo contato só com o que eu acredito, com o que eu gosto, com o que eu valorizo. Um segundo dia, um terceiro dia, um mês, um ano. Cadê o diferente? Cadê o oposto? Ele vai ficando cada vez mais distante de mim. E esse outro diferente, distante de mim, ele vai se tornando cada vez mais esquisito, menos suportável. Então, estranho, porque a rede social deveria promover para a gente a inclusão da diversidade, do diferente. E ela acaba promovendo um distanciamento. Eu mergulho cada vez mais nas coisas que eu gosto. Eu abro a minha internet até porque eu já selecionei seguir aqueles que me são atrativos e que me são semelhantes. Então, eu estou mergulhada num ambiente que é meu. O outro, o diferente, o oposto, o que não combina comigo, ele não faz parte. Eu não vou seguir aquele que não bate com o meu pensamento. Eu tenho raiva quando eu escuto o que ele vai falar. Eu não quero ele aqui.
Então, nós vamos excluindo, nós vamos nos distanciando daquele que é diferente de nós. E isso não nos faz bem. Não nos faz bem porque a gente cresce a partir da diversidade. Nós precisamos do contato com o outro, com o diferente. Precisamos ser ameaçados para que a gente tenha a chance de reconsiderar nossa opinião, para que a gente possa pensar do outro lado, ampliar a consciência. Esse ambiente ele é confortável, é um ambiente gostoso, porque a gente só recebe informações, estímulos que batem com o que a gente gosta. Então dá muito uma sensação de prazer, tanto que a gente fica viciado em ficar olhando os ambientes sociais, as redes sociais virtuais. A gente só se interessa por aquilo que combina com a gente. E isso não é bom para o nosso desenvolvimento. Ao invés de nós trabalharmos para o respeito à diversidade, que precisa ter pela aproximação, nós estamos nos distanciando do outro. Cada vez esse outro vai ficando menos palatável, menos agradável, menos incluído na minha, no meu mundo, na minha sociedade. Então é preciso um alerta enorme a respeito disso, a respeito do quanto estamos reprimindo o diferente na nossa vida. Como é que eu vou crescer se eu não sou desafiada? Aí eu vou para o ambiente real, que é o presencial, e eu não sei lidar com as pessoas diferentes. Porque no meu ambiente virtual elas não existem. Eu só vivo num mundinho que é meu, que são os que parecem comigo, aqueles com quem eu sigo. Eu não vou seguir aquele que me irrita. Eu vou seguir aquele que me conforta, aquele que me faz rir, aquele que me fala do que é interessante, do que eu gosto. E aí eu vou trabalhar no ambiente presencial, encontro pessoas diversas e já não sei mais o que fazer, porque eu não estou calejada. Eu estou ficando com uma pele bem fininha. Cadê a resiliência, a tolerância, a flexibilidade? Como é que eu vou treinar se eu não sou confrontada, enfrentada, desafiada? Existe um autor que está em alta, é um filósofo sul-coreano, o nome dele é diferente, Byung-Chul Han. E esse Byung-Chul Han, ele escreve vários livros com muita crítica. São todos muito interessantes. E para falar sobre esse tema, esse livro é sensacional. Olha o nome que ele deu: A Expulsão do Outro. Sociedade, percepção e comunicação hoje. Na nossa sociedade virtual, na nossa comunicação, nós expulsamos o outro. E aí eu selecionei dois trechos provocativos para que vocês busquem depois o livro, A Expulsão do Outro. E nesse trecho ele diz assim: a negatividade do outro é responsável pela infecção que penetra no mesmo e eleva à formação de anticorpos. O infarto, em contrapartida, vem do excesso do igual, é da obesidade do sistema. Ele não é infeccioso, mas adiposo. Não se formam anticorpos contra a gordura. Nenhuma defesa imunológica pode impedir a proliferação do igual. Ele faz uma metáfora usando o corpo humano. Olha que sensacional, que brilhante esse pensamento. Ele diz assim, ó, aquilo que já é meu, ele me acrescenta, por exemplo, a gordura é minha. Não existe anticorpos contra a gordura. Ela vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. Ela é adiposa. Ela bate, ela acrescenta e ela combina. É mais do mesmo, é mais do mesmo. E eu vou adoecendo nesse excesso de mim. É um excesso de corpo, é um excesso de gordura. Eu vou ficando grande. Eu vou me expandindo. É muito eu. Olha o meu tamanho, olha o quanto eu estou presente. Existe um excesso de corpo, existe um excesso dessa matéria. Isso me adoece. A obesidade adoece. Mas quando a obesidade vem de dentro, sou eu que a acrescento. É mais do meu tecido, é o meu tecido que vai se acumulando, vai crescendo. E isso gera doença. Aí ele diz assim: e quando entra um outro que não é meu? Por exemplo, um vírus, uma bactéria que um outro me passou. Ele entra dentro de mim e ele me confronta, ele me exige luta. O corpo passa a lutar. Esse anticorpo que entra em contato comigo faz com que eu saia
dessa batalha mais fortalecida. Ele não me acrescenta no sentido de mais do mesmo. Ele é diferente, ele é contra, ele me desafia, ele me exige luta. E quando eu luto para negociar com esse diferente, para expulsar o diferente, para entender o diferente, para diferenciar do diferente, eu saio fortalecida. Essa guerra contra anticorpos fortalece o corpo. A gente não faz isso com as crianças? Enquanto a criança é pequenininha e não consegue lutar, é melhor ela não se expor. Mas assim que ela começa a ter condição de se expor, a gente começa a pôr ela. Vai frequentar a escolinha, porque eu sei que você vai ser desafiada por aquilo que você ainda não conhece. Tem muitos bichinhos lá fora que não tem na sua casa. E você precisa ter contato para poder pertencer a essa sociedade grande. Aqui em casa, nós não temos muitos bichinhos que tem na casa do vizinho. Vai visitar a casa do vizinho, porque você precisa pertencer à grande sociedade. Você precisa desenvolver anticorpos. Você precisa desenvolver flexibilidade para lidar com o diferente. Quando a gente expulsa o diferente, a gente fica vulnerável. A gente deixa de lutar, a gente deixa de ser guerreiro, a gente deixa de tentar estabelecer pontes, negociar, ser flexível com o outro, para que eu exista e o outro exista. Então, essa metáfora é muito profunda e muito inteligente. Quando eu cresço a partir de mim, eu adoeço a obesidade, eu vou ficando tão grandona e eu fico doente. E quando o outro entra em mim, ele exige um esforço que eu às vezes até emagreço nesse sentido de, nossa, para combater essa gripe foi difícil, viu? Eu saí até menor dela, mas eu saio menor e mais fortalecida, diversa. Eu agora tenho os meus anticorpos e os que o vizinho me trouxe também. Eu hoje sei lidar com a vida a partir da minha vivência e sei lidar com a vida a partir da vivência do outro, porque o outro me trouxe esse vírus, essa bactéria, e eu fui obrigada a me adaptar a esse ambiente que antes não era meu. Eu cresço, eu me desenvolvo. E o outro trecho desse livro, a negatividade do outro e da metamorfose constitui a experiência em sentido enfático. Ter uma experiência significa que ela sucede conosco, que nos atinge, que nos abate, que nos derruba e que nos transforma. A sua essência é a dor. O igual, porém, não dói. A dor dá lugar hoje ao curtir, que propaga o igual. A gente deveria curtir nas redes sociais o diferente, o que me desafia, o que me irrita, o que me faz pensar, o que me faz ter que desenvolver consciência crítica, o que se opõe a mim. Esse me faz crescer. Esse vírus que entra e que me faz brigar me fortalece. O igual não dói. Aquela pessoa que só gosta da gente, que tudo que a gente faz é lindo, que só nos elogia, que só bate palmas, que ela me estimula? A continuar sendo quem eu sou. Agora, aquela pessoa que me critica, que me desafia, que me provoca, ela me obriga a ser alguém diferenciado. Ela me transforma. O outro me transforma, o igual me acomoda. E uma sociedade que nós estamos criando no ambiente virtual, onde a gente passa grande parte do tempo em que tudo é igual, em que eu só sou aplaudida, eu só sou curtida, eu só sou concordada. Oh, para que eu vou mudar? Eu não vou mudar. É um excesso do mesmo. Eu vou ficando virtualmente obesa em termos de vou ficando muito grande a partir de mim mesma. É um excesso de eu. A rede social hoje é excesso de eu. E tudo, eu quero curtidas, ou seja, eu quero aprovação. Isso, Cris, você tá perfeita, não muda nada, não. Continua sendo exatamente quem você é. É isso que nós buscamos na rede social. Enquanto que o outro me transforma, me desafia, me faz pensar diferente, me faz pensar para ver se eu tenho argumentos ou se eu vou mudar de opinião. O outro acrescenta. Então fica esse convite. Essa sociedade hoje é uma sociedade hedonista, busca do prazer. Quero ficar sentadinha e quero mais do mesmo. Eu quero ir crescendo. Eu quero só aprovação, eu quero só curtida, só quero joinha. Tá tudo lindo, Cris. Olha, vou mandar para você um monte de coisa que bate com o que você pensa, para você continuar pensando a mesma coisa. Eu vou mostrar para você um mundo que é exatamente o mundo que você quer. Assim, ó, fica bem, bem encapsulada nessa bolha.
Porque se a rede social começar a me desafiar, a não concordar comigo, a mostrar um mundo que não é o que eu queria, talvez eu saia dela. Talvez eu não dê lucro para as empresas. Então elas precisam que a gente continue nesse hedonismo, nessa busca por um prazer, por uma acomodação. Cadê o tempo de heroísmo? O tempo em que eu ia, saía do meu reino para ir enfrentar o reino do outro, para combater, para ver quem ganha, para aprender com a cultura diferente, com os costumes diferentes, com opiniões diferentes. Cadê esse gesto heróico da nossa parte? Estamos buscando o hedonismo, enquanto que o que nos faz crescer é o heroísmo. Cuidado com os algoritmos. Não se exceda em você mesma. A gente adoece quando muito do eu começa a aparecer em nossa vida. Vá em busca desse outro que foi expulso pelas redes sociais. Esse outro nos desafia, nos transforma e nos faz crescer.